dia! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Se você sente dor no seu quadril ou se você sente dor no seu joelho, você precisa saber disso. Nessa live de hoje a gente vai fazer alguns testes na prática para você perceber como é que está a função da sua articulação, se ela está movendo o quanto ela deveria, se ela está fazendo ali toda a mobilidade que é necessária, que atua diretamente na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, quando você vai fazer uma caminhada, quando você vai subir uma escada, quando você vai se agachar. Existem vários movimentos que são essenciais dentro dessas articulações, tanto na articulação do quadril quanto na articulação do joelho. E a gente vai testar tudo isso aqui nessa live. E o que é essa questão de mobilidade? Eu falo muito sobre movimento, se você já me acompanha por aqui, eu falo muito sobre essa questão de mobilidade. Mas o que é mobilidade? Toda articulação do nosso corpo, ela precisa se mover, certo? Isso é óbvio, né? Todo mundo sabe que o corpo precisa se movimentar. Porém, cada articulação do nosso corpo, cada pedacinho, cada parte que dobra do nosso corpo, cada articulação tem uma função e várias articulações fazem vários movimentos diferentes. E algumas mulheres, né, acham, por exemplo, o quadril tem que movimentar, mas a gente não sabe muito bem, mas o que tem que movimentar? A coluna tem que movimentar, mas o que ela tem que movimentar? O joelho tem que movimentar, será que é só dobrar e esticar? Então a gente vai testar cada movimento de cada uma dessas articulações, quadril e joelho, para você entender que cada partezinha não faz somente um movimento, precisa ter vários movimentos. Na nossa articulação, por exemplo, do quadril, o nosso quadril, ele faz 6 movimentos diferentes. E o nosso joelho, ele faz 4 movimentos diferentes. E você aí pensando que era só dobrar e esticar a perna, né? Não, então, existem vários movimentos e eles interferem quando você vai fazer todas as funções do seu dia a dia, seja para sentar, seja para levantar, quando você vai calçar um sapato, quando você vai se agachar para pegar alguma coisa no chão, várias articulações vão trabalhar ao mesmo tempo. E essas duas articulações, do quadril e a articulação do joelho, elas precisam estar trabalhando muito bem em conjunto para que você não sinta dor, para que você não sinta rigidez nas articulações, tanto nessas articulações que a gente vai testar, mas também em outras articulações, porque nosso corpo ele é interligado e uma parte do corpo vai sempre interferir em outra parte do corpo, tá? A gente vai testar de maneira isolada, mas entenda que não basta saber só se aquela articulação está funcionando direitinho, porque tem outras partes que vão interferir também, tá? Mas é muito importante que você teste e faça aqui comigo. Por quê? A partir do momento que eu perco o movimento do meu quadril, por exemplo, eu vou começar a caminhar assim, com a perna dura. Sabe? Quem tem dor no quadril, que manca, vai jogando o peso pro lado, por quê? Tá ficando dura, a articulação tá enrijecida. No caso do joelho, se eu também, para caminhar, não consigo dobrar muito meu joelho, não tenho o movimento necessário lá na minha articulação, eu também vou andar assim e aí eu vou sobrecarregar o meu quadril, eu vou exigir mais de uma articulação quando outra não funciona direito. Para agachar eu preciso das duas coisas, tanto do meu quadril quanto do meu joelho. Se quando eu vou agachar, o meu quadril ele não dobra, eu vou fazer o quê? Eu vou querer dobrar pelo meu joelho, e aí a sobrecarga vai acontecer dentro do meu joelho. Da mesma maneira que o contrário também vai estar funcionando igual. Então, se eu tô lá, eu preciso agachar para fazer alguma coisa, que eu preciso dobrar aqui o meu joelho para descer, se meu quadril não está funcionando direito, eu vou jogar toda a sobrecarga, vou jogar, se eu quiser descer reta, eu vou jogar a sobrecarga toda lá pro meu joelho, sendo que o que deveria dobrar seria o meu quadril. Entendeu? Então, todas as funções que você tem no seu dia a dia, seja para subir uma escada,
seja para agachar para pegar alguma coisa no chão, seja para caminhar, seja para correr, qualquer coisa que você precisa usar seus membros inferiores, a parte de baixo do seu corpo. Se tiver faltando movimento em alguma parte, vai interferir diretamente em outra parte. Existem várias articulações que são possíveis de serem testadas, tá? Mas vai levar muito tempo para testar todas elas, então a gente vai usar, hoje a gente vai testar as duas principais. Aqui eu poderia testar também tornozelo, pé, todos os dedinhos do pé, porque toda a partezinha do corpo vai importar e vai interferir quando eu for fazer os movimentos do meu dia a dia. A partir do momento que eu tenho ali uma rigidez na minha articulação, seja por ter uma artrose, seja por ter uma artrite, seja por uma tendinite, por uma bursite, por alguma patologia de joelho, uma condromalácia, uma lesão de menisco, por qualquer motivo, que quando eu sinto dor, o meu corpo começa a trabalhar, deixando tudo muito rígido, muito duro, vai sempre gerar uma compensação em outra parte do meu corpo, e aquela minha lesão ali, que o meu corpo está poupando, isso ao longo do tempo, se não for restabelecido, pode gerar um problema maior, pode causar uma patologia mais grave. Por isso que é importante que a gente não ignore. Senão daqui a pouco você vai deixando de fazer os movimentos no seu dia a dia, porque vai ficando difícil e você vai perdendo a sua independência, vai precisando sempre de ajuda para subir uma escada, vai precisando de ajuda para subir um degrau, para descer uma rampa, para levantar de uma cadeira, vai usando muito do braço para levantar da cadeira, porque você vai perdendo esses movimentos que são essenciais no corpo. Vanessa, mas e se eu não trabalhar essa mobilidade? Eu tenho muita dor, então eu tenho medo até de mexer. Então, você precisa entender que cada estímulo que a gente vai dar no nosso corpo sempre vai ser um estímulo devagar, tá? Sempre você vai fazer movimentos que são lentos e que vão voltar a ter a mobilidade da sua articulação, tá? Existem movimentos próprios, movimentos terapêuticos, que devolvem a mobilidade para o seu corpo e que fazem com que você tenha de volta aqueles movimentos que hoje estão difíceis para você, tá? Esses movimentos, eles existem. A gente vai falar mais sobre eles lá na nossa Semana Mulher Sem Dor, tá? Por isso que é importante que você faça a sua inscrição, porque o conteúdo da Semana Mulher Sem Dor vai transformar a vida de milhares de mulheres. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. E aí, algumas pessoas, algumas mulheres pensam assim, ó, mas eu tenho, por exemplo, uma artrose. Eu tenho uma artrose e aí eu tenho que fazer muita força para melhorar, né? Fui no médico, fui no físio e falou que eu tenho que fortalecer, que o que eu tenho que fazer é fortalecer. Tenho que fortalecer minhas pernas, tenho que fortalecer meu quadril, tenho que fortalecer minhas costas. Tá, tudo bem. Só que fortalecimento é apenas uma das coisas que você precisa fazer para ter uma articulação boa. Agora, se você está com dificuldade de fazer movimento, como é que a gente vai colocar uma carga em cima para você fazer força se você não consegue nem levantar a perna para andar? Conta pra mim. Difícil, né? É difícil, por quê? Por isso que todo tratamento tem que passar por etapas. Por isso que a gente tem que fazer passo a passo. E um dos primeiros passos que a gente precisa fazer é melhorar a rigidez dessa articulação. Porque se a articulação ela não se move direitinho, como é que eu vou colocar um peso em cima? Vai ficar menor ainda o movimento. Pensa lá, tá, eu tenho que fazer um movimento aqui de abrir e fechar a perna. Ok, tenho que fazer um movimento aqui. Só que imagina que a sua perna, ela só abre um pouco. Se você abrir muito, você sente dor na virilha. Se você passar, você sente dor nas costas. O movimento ali, o quadril tá bloqueado, tá duro, tá enrijecido, quase congelado. Então não dá, porque daí se eu colocar uma caneleira na perna para fazer um movimento, isso vai causar mais rigidez no meu corpo, entende? Então eu preciso primeiro melhorar os movimentos da minha articulação. E o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro passo, você está aqui hoje, você vai identificar qual o movimento que está ruim aí para você, combinado? Então a gente vai fazer junto, a gente vai testar as articulações
E aí eu vou falando para você e você vai comentando aqui para mim pra gente saber como estão as condições do seu movimento, tá? Porque algumas pessoas sentem dor, mas nem sabem que estão com o movimento limitado. Por quê? Fazem as compensações, porque não tem consciência corporal, não tem essa conscientização desenvolvida. E aí acha que está fazendo certo. E esse é o pior erro. Quando a gente não sabe, a gente se abre mais para aprender. Agora, quando a gente acha que a gente está fazendo do jeito certo, demora mais, porque daí você está pensando, ah não, mas eu faço isso, mas eu faço isso. Tá, mas se fizesse direitinho, esses problemas aqui, eles não estariam acontecendo. Combinado? Então a gente vai identificar aqui, primeiro, a articulação do quadril. Vamos fazer juntinho. Você pode ficar em pé, se você tem principalmente problema de equilíbrio, se você tem muita fraqueza, tá sedentário, faz muito tempo que não faz movimento, fica perto de uma parede, tá? Para você testar os movimentos segurando numa parede, senão pode ser mais desafiador para você. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o movimento de dobrar o quadril, o movimento de flexionar. Então, o quadril, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele dobra e ele volta. O quanto o meu quadril precisa dobrar? No mínimo, o quadril tem que dobrar até aqui, tá? No mínimo. Se o seu quadril estiver dobrando só um pouquinho, você vai comentar aqui pra mim muito ruim, tá? Se você só consegue dobrar a perna um pouquinho, ou se até você dobra um pouquinho, mas sente dor, ou se você dobra a perna aqui e a coluna faz isso aqui junto, ó. Ah, eu dobro a perna, aí faz esse nheco-nheco aqui das costas, também não vale, porque daí tá acontecendo aquela compensação por falta da consciência corporal. Então, se esse movimento aqui tá restrito, limitado ou dolorido, você vai comentar aqui ruim. Só subiu aqui até metade, ó, ruim, tá? Agora, se o movimento do meu quadril, ele tá até aqui em cima, até 90 graus, você vai colocar aqui, bom, tá? Comenta aqui, bom. Agora, se ele sobe mais que 90 graus, sem puxar o bumbum pra dentro, mantém a coluna retinha, não pode jogar o peso, aí você vai comentar aqui, muito bom, tá? Porque isso significa que a sua articulação aqui do quadril, ela está trabalhando muito bem. E aí você vai testar o outro lado também. Vai virar para o outro lado e vai fazer o teste. Se for curtinho, muito curtinho, dolorido ou com compensação de pelve, você vai comentar muito ruim. Se ele subir até 90 graus, você vai comentar aqui bom. E tem que ser 90 graus sem sentir dor, tá? Sem sentir raspado, desconforto e nada mais. E se ele dobrar bastantão, você vai colocar aqui, muito bom. Ok? Primeiro teste do quadril. Por que esse movimento é importante? Pensa, quando você vai ficar sentada numa cadeira, sentada no teu sofá, sentada no seu trabalho, sentada no teu carro, o que o quadril faz? Flexão, certo? Você vai usar o banheiro, você faz esse movimento. Ah, Vanessa, mas eu não fico muito sentada. Mas você usa o banheiro. Eu tenho uma aluna lá no MPO que falou pra mim uma vez numa entrevista que ela tinha muita dificuldade de sentar no banheiro de manhã. Era a primeira coisa que ela sentia muita dor. E a dor dela não era nem do quadril. A dor dela era da lombar, porque não tinha a mobilidade do quadril. Então, todas as vezes que ela sentava de manhã no vaso, ela ia levantar, ela sentia uma dor insuportável na coluna antes das aulas. Então, olha só quanto que é importante essa articulação trabalhar. Da mesma coisa quando você vai subir escada, você faz esse movimento aqui, tá? Então é muito importante, é essencial, quando você vai agachar para pegar alguma coisa no chão, tá? Se não tiver uma boa mobilidade, não é flexibilidade, tá? Não confunda as coisas. Flexibilidade é outra coisa. Mobilidade, se não estiver movendo direitinho a sua articulação, aí você tá com tudo muito rígido, muito endurecido e isso vai gerar dor e sobrecarga, tá? Outro movimento aqui do nosso quadril é o movimento de extensão, o movimento de levar a perna reta para trás. Esse movimento aqui, nossa perna vai para trás retinha. Esse movimento tem que acontecer aqui, ó.
dentro da dobradiça do meu fêmur, ok? Aí, se você, na hora de fazer esse movimento, faça o teste, vai levar a perna para trás, a perna só vai um tiquinho, chegou aqui, bloqueia, não vai, não vai. Ou então você começa a fazer isso aqui, né? Jogar as costas para frente. Aí você vai comentar aqui, ruim, pra gente saber que esse movimento tá ruim aí na sua articulação. Agora, se você consegue levantar a perna aqui, mesmo tanto que a minha, tá? Mantendo o seu tronco reto, você vai comentar boa. O que algumas pessoas erram na hora de fazer isso? Na hora de fazer isso aqui, faz assim, ó. Aumenta a curvona da lombar lá atrás. E aí, isso aqui gera dor nas costas, tá? O movimento ele não acontece na coluna. A coluna fica parada e o movimento tem que partir do quadril. Ok? Se você está fazendo essa compensação aí é porque está faltando consciência corporal no seu corpo. Você não está sabendo identificar qual parte é o que tem que mover, o que tem que ficar parado, como ativar a musculatura, como relaxar, tá? Mas isso é desenvolvível em qualquer idade, tá? Fica tranquila que é possível desenvolver. Aí você vai testar o outro lado. A perna aqui foi para trás? Só um pouquinho, Vanessa. Não vai mais aqui, eu sinto que tá duro, meu quadril tá muito travado. Aí você comenta ruim. Agora, foi lá atrás, tranquilo, voltou, eu faço o movimento numa boa, sem movimentar as minhas costas. Aí você vai comentar bom, tá? Não vale estufar a barriga para fora, nem o peito e nem jogar a lombar lá para trás, tá? E aí, como é que foi esse movimento? Escreve aqui pra mim. Esse movimento costuma ser mais difícil em mulheres que têm dor nas costas, dor na lombar, aquela lombar travada, que sempre trava, tá sempre ali enrijecida, musculatura super dura, e para mulheres que ficam muito tempo sentada. Porque quanto mais a gente fica sentada, esse músculo aqui, ó, da frente do nosso quadril, ele é o único músculo que ele passa aqui por dentro e ele vai até a nossa coluna lombar, tá? Esse músculo aqui. E aí ele vem aqui, ó, e passa até aqui atrás. Essa musculatura, quando ela tá assim, ó, enrijecida, imagina que a calça tá toda enrijecida assim, tá como se fosse plissada. Imagina aqui, tá curto isso aqui, eu não consigo de jeito nenhum levar esse quadril lá pra trás, porque isso aqui tá sempre assim, tá? Esse músculo tá sempre encurtado, porque eu passo muitas horas sentada no meu dia a dia. Então eu preciso aprender a liberar essa musculatura, que aí sim eu vou sentir conforto, alívio na minha coluna lombar, vou melhorar a mecânica da minha coluna, vou melhorar a minha postura e vou parar de sobrecarregar o meu quadril, tá? Esse movimento é o que as pessoas mais sentem dificuldade em fazer, o que as mulheres mais sentem dificuldade é esse. Principalmente as mulheres que têm uma coluna com uma hiperlordose. Então, se eu tenho lá um bumbum um pouquinho mais para trás, uma curvatura da coluna um pouco maior, se você olhar aqui de lado, ó, eu já estou mais dobradinha aqui, tá vendo? O que deveria ser assim, mais retinho, tá muito assim. Se eu estou com o bumbum muito empinado, esse ângulo aqui, ele tá mais fechado, tá mais encurtada essa musculatura. Outro movimento que é muito importante para o quadril é o movimento de abrir a perna e voltar, tá? Abrir a perna e voltar. Quanto que eu preciso abrir? Olha só, a perna, ela precisa abrir mais ou menos até onde está aberta a minha aqui, tá? Esse é o normal. Algumas pessoas falam, ah, mas a minha sobe mais. Ok, a minha também sobe, só que ela só sobe se eu virar o pé para fora. Aí a perna sobe mais. Só que eu não preciso desse movimento no dia a dia. Por que bailarina levanta a perna lá em cima? Porque faz essa rotação, tá? Sem fazer essa rotação aqui, a perna não sobe além do que ela deveria. O normal dela subir é só até aqui mesmo, ok? Então, você precisa ter essa abertura aqui e voltar. Mais ou menos a largura que tem aqui o seu quadril. É mais ou menos essa abertura que você vai conseguir fazer na perna. Aí se você, na hora de abrir a perna aqui, sente algum bloqueio, alguma dor na virilha, alguma pontada, ou se pra você o movimento está curtinho, porque se você passar daqui, levantar demais, você já sente pinçar as costas ou sente dor no quadril, você vai comentar aqui pra mim ruim, tá? Agora,
se você consegue fazer com tranquilidade. Foi lá, dá pra você levantar a perna, voltar tranquilo, não sente nenhum tipo de dor. Aí você vai comentar aqui pra mim, boa! Não esquece de testar o outro lado. Mas Vanessa, eu só tenho dor do lado esquerdo, por que eu tenho que testar o lado direito também? Lembra que eu falei que uma articulação interfere na outra? Então, você, mulher, que sente dor no seu quadril ou no seu joelho, provavelmente, ou o seu corpo vai compensar a sua dor, a limitação que está acontecendo em outra articulação do mesmo lado, ou às vezes ela vai compensar do outro lado. Por isso que você começa com uma dor no quadril do lado esquerdo. Aí, de repente, você começa a poupar o lado esquerdo e joga toda a carga para a direita. Aí você começa a sentir dor no direito também. Então, é importante você testar sempre os dois lados, até para você ter um comparativo. Por quê? Às vezes você tem dor só de um lado. E aí você vai fazer e você fala, nossa, é verdade, ó. Eu faço um movimento aqui do lado direito, vai bem, levanta bastante. Do lado esquerdo, levanta metade. Aí você sabe que tem alguma coisa de errado. Agora, se você não tiver como comparar, aí você vai achar que é normal esse tanto. Por isso que você tem que fazer assim, comparar com o que eu estou mostrando aqui, o tanto que eu levantei, tá? Porque eu estou mostrando o normal, tá? Estou mostrando o que é preciso, necessário para a sua articulação. E daí você vai testar dos dois lados para ver se os dois lados eles estão trabalhando iguais, tá? Outro movimento, a gente fez o de abrir. A gente precisa de um movimento de fechar, tá? Precisa do movimento de fechar. Então, esse de abrir chama abdução. Quando a gente fecha, a gente chama de adução. Então, eu tenho que conseguir cruzar aqui a linha média do meu corpo, passar aqui para o outro lado, sem sentir dor, sem sentir limitação, tá? Agora, Vanessa, não consigo passar. Chegou aqui, meu quadril bloqueia. Não consigo passar da metade do caminho. Se eu cruzar aqui, eu sinto uma dor muito forte. Então, você vai comentar ruim, tá? Agora, não, eu faço aqui tranquila, minha perna vai, volta, consigo movimentar e não sinto nenhuma dor. Aí você vai colocar aqui boa. E aí, vamos testar do outro lado. Esse daqui é um dos mais tranquilos, tá? Algumas pessoas vão ter algumas limitações por conta de algumas patologias que são mais restritas, ou porque passou por alguma cirurgia, alguma coisa assim nesse movimento. Mas o normal é que a maioria das mulheres vão conseguir fazer esse movimento aqui, de fechar. Agora, se for difícil pra você, escreve aqui pra mim, tá? Comenta aqui. Cruza e volta. Testa. Cheguei só até metade, ou senti dor, comenta ruim. Consegui passar aqui, tranquilo, consigo ir, consigo voltar, você vai comentar bom. Bom? E aí, vamos pro próximo movimento aqui do quadril. O nosso quadril, como ele tem uma articulação ali, que ele é uma bola ali no nosso fêmur, tem uma bola ali, a cabeça do fêmur, e eu tenho uma articulação que abraça. Então, ele faz o movimento de girar, ele faz o movimento de rotação dentro da articulação, que é um movimento que ele é essencial para o funcionamento do teu corpo. Mas, a gente vai testar aqui, vou testar primeiro com ela dobrada, que acho que fica... Não, vou testar com ela esticada. Testar com ela esticada. Ó, o movimento de rotação é o movimento que passa por todos aqueles movimentos que a gente fez agora. Então, vai pra frente, vai pro lado, vai pra trás, tá? Esse movimento aqui, dentro do quadril. E aí você vai testar se você sente alguma dor, se você sente desconforto na hora de girar, você vai comentar ruim. Agora, faz ao contrário também. Agora, tá tranquilo, consigo rodar, uma boa, passo por todos os movimentos, sem pular nenhum. Aí você vai comentar boa, tá? Veja, observa bem se tá passando mesmo por todos os movimentos. Por quê? Às vezes a gente faz assim, ó. Ah, tô só aqui na frente. Mas lembra que o quadril, ele tem que fazer, ó, frente, lado, trás, frente, lado, trás. Ele tem que fazer o movimento por completo, tá? A gente tem que passar por todos eles. Porque, de repente, você fez um desses testes e você identificou que tá mais difícil em uma das posições ali. Em um dos movimentos está mais difícil, aí pode ser que na hora de fazer esse, você também sinta que influencia. Então, tentar passar por todos eles para você testar. E aí vai lá e faz o outro lado também. Compara direita e esquerda. Veja se os dois quadris estão fazendo
o mesmo movimento, se você consegue passar por todas as posições aí das suas articulações, certo? Tudo bem? Testaram? Então tá ótimo. Agora a gente vai pro joelho, tá? O joelho ele faz um pouco menos de movimento do que a articulação do quadril, porque o encaixe da articulação do joelho é completamente diferente do que o encaixe da articulação do meu quadril, tá? São articulações que trabalham diferentes, né? No joelho a gente tem menisco, que não tem lá dentro do quadril, a gente tem outras estruturas, tem outros ligamentos, então os movimentos eles vão ser similares, alguns, só que alguns eles vão ser mais diferentes. O movimento, por exemplo, do joelho, o mais comum que todo mundo tem certeza que sabe que o joelho faz é o movimento de dobrar e o movimento de esticar. São dois movimentos, tá? Flexão e extensão do joelho. O quanto que eu tenho que flexionar e o quanto que eu tenho que esticar o joelho. Vamos lá. O joelho, ele precisa dobrar no mínimo até 90 graus, tá? Ele precisa dobrar até aqui assim. Se ele dobrar menos, você tem algum bloqueio dentro da articulação, seja por artrose, tendinite, condromalácia, alguma lesão de menisco, enfim, que você tá com o movimento mais curtinho aqui, você vai comentar aqui ruim, tá? Mas Vanessa, eu tenho uma lesão, é possível voltar a flexionar todo o joelho? Na maioria dos casos sim, tá? Ou se você não conseguir dobrar totalmente o seu joelho, é possível que ainda assim você melhore essa mobilidade que você tem. Não significa que, dependendo do nível de lesão, né, gente? Se você teve uma fratura na patela, passou por alguma cirurgia, alguma coisa assim, é normal que o movimento fique um pouco mais limitado. Mas aí você já sabe, toda vez, seja pelo motivo que for, por patologia, por cirurgia, por qualquer coisa, a minha articulação está movendo menos do que ela deveria, outras articulações vão ter que pagar o pato, tá? E aí o que acontece? Podem desenvolver alguma lesão pelo excesso de uso, porque aquela articulação não foi feita para fazer aquele tipo de movimento, aquele exagerado movimento. E aí quando falta o movimento aqui no meu joelho, ele vai muitas vezes exigir de outra articulação para fazer o que ele deveria fazer, certo? Então, eu vou lá e vou testar. Dobrei só um pouquinho, você vai comentar aqui ruim, tá? Dobrei até 90 graus, tá boa? Dobrei bastantão aqui, tá? Excelente. Tá? Tá excelente. Aí você vai testar o outro lado. Só o movimento de dobrar primeiro. Então, eu dobrei. Tenho que dobrar, então, 90 graus. Se eu não consigo dobrar muito, se eu dobro só um tiquinho, na hora que eu vou subir uma escada, por exemplo, como o meu joelho não vai dobrar muito, ele vai fazer o quê? Exigir que eu levante mais a perna. Certo? Só um exemplo aqui para vocês entenderem como que funciona mais ou menos as compensações do corpo. Outro movimento que o joelho tem que fazer é o movimento de esticar. Então, tá aqui, eles funcionam mais ou menos juntos, né? Tô lá dobradinha, ele precisa esticar totalmente. Preciso esticar o meu joelho totalmente, tá? Senão, ele acaba ali sobrecarregando. Imagina uma pessoa que anda com a perna dobradinha. Tem muitas mulheres que têm isso. Seja por encurtamento muscular. Então, se eu tenho uma panturrilha que é muito curta, se eu tenho a musculatura posterior aqui da minha coxa muito encurtada, ali os meus ligamentos eles não dão conta de estender tanto, os meus tendões eles não dão conta de estender tanto, esse joelho ele vai estar comprometido. Eu provavelmente vou sentir dor no meu joelho, porque na hora que eu estico o joelho eu não consigo esticar ele totalmente. Eu fico com o joelho meio dobrado. Tá? Isso pode acontecer tanto por conta de alguma patologia, ou um acidente, né, alguma lesão, ou por conta de encurtamento mesmo. Se eu não tiver uma condição muito boa ali da minha articulação, uma flexibilidade ali, se eu não tiver, vai estar comprometida essa parte. Então aí você vai testar. Poxa, estiquei, consigo esticar totalmente meu joelho? O que é esticar totalmente? Não é isso aqui, ó. Não é esticar assim, não precisa passar, tá? O meu passa um pouquinho. Tem algumas mulheres que têm isso, que é essa frouxidão ligamentar, que aí o joelho vai um pouquinho mais para trás. Se esse for o seu caso, não é bom, tá? Dobra um pouquinho, para ele ter um pouco mais de proteção. Porque assim como se ele tiver muita flexão, não é bom, aquele joelho que não estica, e o joelho que estica em excesso, ele tem muito mais chance
de desenvolver, por exemplo, uma luxação, tá? Porque eu não tenho ali um ligamento que segura muito, ele tá que nem biquíni velho. Você deixa guardado lá na gaveta, não vai pra praia, faz 5 anos. Aí você fala, não, mas eu tenho um biquíni, eu vou usar um biquíni lá, tem um biquíni novo que eu comprei faz 5 anos. Na hora que você pega o biquíni, você estica o biquíni para colocar, aquele elástico tá esgarçado. É isso que acontece quando eu tenho um joelho que estica demais. Eu tenho mais chance, como esse ligamento está mais esgarçado, na hora que eu estico, eu tenho mais chance de ter lesão, tá? Então tem que tomar cuidado. Tem que ter um joelho que estica, só. Esticado, que a minha cabeça da fíbula, que é o ossinho que eu tenho aqui, esteja alinhado com o meu maléolo lateral, que é esse ossinho que eu tenho aqui, tá? Tem que estar esticadinho, não pode estar esticado demais e não pode estar dobrado demais, ok? Aí, faça dos dois lados, se você quiser, filma, tá? Pega seu celular, põe pra filmar e veja seu movimento, para você observar seu corpo. É muito importante que você tenha consciência dos seus movimentos, isso vai te ajudar muito, é o que ajuda as minhas alunas, aliás, lá no MPO, porque a primeira coisa que elas aprendem é como funciona o corpo delas. É isso que faz com que você consiga eliminar a tua dor, tá? É uma das coisas, é isso. Agora, tem mais um movimento no joelho, mais 2 na realidade, né? É a rotação. O joelho roda pra dentro e o joelho roda pra fora. Então, vou fazer assim, vou mostrar aqui, fica mais fácil. Dobradinha a perna, e aí você vai rodar aqui, ó, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Tenta segurar a sua perna, você pode fazer até sentado, tá? Se estiver sentado é melhor pra você. Você vai rodar aqui, ó. Quem não tem equilíbrio, senta, hein? Pelo amor de Deus, fazer esse teste. Ó, o joelho roda pra dentro, o joelho roda pra fora, tá? Sem movimentar a coxa, porque senão eu faço movimento lá no quadril. Então esse movimento aqui, tanto de rodar pra dentro, que é um pouco menor do que o de rodar pra fora, ele precisa acontecer lá no meu joelho. Se não, se o movimento ali tá bloqueado, na hora que eu vou andar, por exemplo, na hora que eu vou girar, pode ser ali que eu faça uma lesão, pode ser que eu sinta dor, tá? Então é um movimento do nosso dia a dia que a gente nem percebe, mas ele tem que acontecer. Essa rotação, por mais que seja um movimento muito pequenininho lá dentro do joelho, ela precisa acontecer. E aí você vai comentar aqui pra mim. Seu joelho roda pra dentro, sem sentir dor, roda pra fora, sem sentir dor, você vai comentar aqui pra mim. Bom, se foi tranquilo, conseguiu fazer os movimentos, não sentiu nenhuma dor, nenhum desconforto. Agora, Vanessa, essa parte está congelada, praticamente não mexe. E eu sei que muitas mulheres vão passar por isso, porque essa é uma das primeiras coisas que começam a ficar bloqueadas ali no joelho. É uma das, junto com o movimento de dobrar o joelho, esse daqui é o segundo que muitas mulheres acabam perdendo por falta de incentivo de mobilidade da articulação, tá? Mas agora você já sabe. Agora você já identificou, você já sabe as falhas que estão acontecendo aí na sua articulação do joelho. Porque às vezes, mulher, a gente acha que o problema é só a dor, mas o problema real não é só a dor, e nem é a dor em si. O problema é as coisas que você deixa de fazer no seu dia a dia, porque você sente dor, ou porque você deixa de fazer porque você sente algum desconforto, e várias coisas que você vai deixando de fazer, né? Quando você vê, você parou de agachar, você parou de cuidar do teu jardim, você parou de fazer aquela caminhada que você gosta, você não consegue mais cuidar da tua casa, porque para fazer alguma coisa ali que você tem que agachar, alguma coisa que você tem que subir numa escada, você vai se sentindo mais limitada. Então é muito importante que você tenha consciência dos seus movimentos e que você saiba, que agora você testou, agora você já sabe o que você pode melhorar. Porque tudo isso que eu te mostrei aqui, mesmo que você tenha tido alteração, dificuldade em fazer um ou mais movimentos, estou aqui para te falar que é possível você recuperar todos eles, tá? É possível sim você ter uma vida normal, você poder passear, você poder agachar, você poder correr, você poder andar. É possível você ter sua vida de volta, tá? E existe alguma exceção, Vanessa? Tem alguma coisa assim que aí não é bom ter mobilidade no joelho? Não é bom ter alguma mobilidade do quadril? Não existe nenhum tipo de patologia que não deve ter esse tipo de movimento. Mas algumas pessoas têm algumas patologias que têm esses movimentos mais limitados mesmo, mas que a gente consegue melhorar a condição, mas que a gente não vai conseguir ficar igualzinha, tá?
Por exemplo, nos casos de prótese. Quem tem prótese no quadril, quem tem prótese no joelho, existem alguns movimentos que depois que você colocou a prótese, a gente não deve fazer, porque senão a gente pode luxar a prótese, por exemplo, perder a prótese. Então tem alguns movimentos que daí não são nem interessantes que você tenha de mobilidade, porque vai contra aquela cirurgia da prótese, por exemplo. Mas lembra que não é porque você fez uma prótese no joelho que o seu quadril está funcionando bonitinho, né? Se você vem sofrendo há anos aí com a sua articulação do joelho, teve até que colocar uma prótese, você imagina só como que está a condição do quadril, como é que está a condição do tornozelo, como é que está a coluna, como é que está o outro lado, porque tudo é sobrecarregado, tá? Existem algumas modificações e existem algumas maneiras de a gente fazer os movimentos de outras formas, tá? Quem tem prótese, por exemplo, quem tem IFA, que é uma outra patologia de quadril, eu tenho uma aula lá no MPO onde eu explico também, tem alguns movimentos que não são indicados, mas eu explico como faz para adaptar todos eles, o que deve fazer, em qual momento deve fazer e como que tem que fazer, tá? Mas eu tenho uma história legal para dividir com vocês, de uma aluna que recentemente ela foi colocar uma prótese de joelho. E aí o médico falou para ela, poxa, mas você tá melhor, não imaginava que a sua recuperação ia ser tão boa. Por quê? Antes ela tinha uma vida sedentária, né? Ela começou depois a fazer meus exercícios, ela entrou lá no método e ela conseguiu recuperar a mobilidade. Por mais que ela tinha dor, já tinha uma indicação de prótese, como ela fez ali um tratamento durante alguns meses, foi isso que preparou ela para que ela tivesse uma recuperação muito mais acelerada. Então até o médico elogiou, falou para ela, olha só que coisa boa, se você não tivesse feito isso, se não tivesse feito um trabalho antes, a sua recuperação podia ter demorado muito mais, podia ser que você não tivesse um pós-operatório tão bom, tá? Então eu preciso ter a minha articulação muito boa, mesmo que eu tenha um desgaste. Ah, Vanessa, mas eu já tenho uma artrose, tem o que fazer? Claro que tem, mas eu já estou sentindo rigidez. É possível ainda assim melhorar? Sim, você está com essa condição hoje, mas existem movimentos que a gente pode fazer para que a gente consiga melhorar todo esse corpo, tá? É a junção desses movimentos que vai somar na tua qualidade de vida. Não é porque você já tem ali uma patologia que está mais avançada, que está mais crônica e que você fez o teste aqui, identificou que tem alguma coisa que está errada aí na sua articulação do quadril, que está errada na articulação do joelho, que isso não tem como mudar. Não, essa aqui é uma oportunidade de te mostrar que sim, é possível melhorar. Você já testou, agora você já sabe, tá? Você já colocou ali a pontinha do pé na água, tá? Bom, mulheres, vou finalizar a nossa live de hoje por aqui. Espero que você tenha feito aí todos os testes, tudo certinho, testado a sua articulação e que agora, sabendo que mesmo que você tenha essas alterações, mesmo que está difícil esses movimentos, é possível que você consiga recuperar esses movimentos e não sentir dor, tá?